Olá, meu nome é Melquisedeque de Oliveira Silva, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e nessa unidade aprenderemos um pouco sobre a razão e descobriremos se ela é inata ou adquirida. Se você ainda não assistiu à videoaula, assista e anote suas dúvidas que faremos o máximo para saná-las. Voltando ao assunto sobre a razão, nós sabemos que há vários sentidos para a palavra razão em nosso cotidiano. Por exemplo, nós dizemos que estamos com a razão ou que alguém perdeu a razão. Assim, usamos razão para nos referirmos a motivos que alguém também, para nos referirmos a causas de alguma coisa, de modo que tanto nós quanto as coisas parecem ser dotadas de razão, mas em sentidos diferentes. Nessa unidade também estudaremos acerca da consciência moral e sabemos que existem dois tipos de razão, sendo elas a razão objetiva, que é a afirmação de que o objeto do conhecimento ou a realidade é racional, e a razão subjetiva, que é a afirmação de que o sujeito do conhecimento e da ação é racional. Vemos também a origem da palavra razão na cultura da chamada sociedade ocidental. A palavra razão origina-se de duas fontes, a palavra latina ratio e a palavra grega logos. Essas duas palavras são substantivos derivados de dois verbos que têm um sentido muito parecido em latim e em grego. Logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza de modo compreensível para outros. Assim, na origem, razão é capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e claramente, para pensar e dizer coisas tais como são. A razão é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna compreensível. É também a confiança de que podemos ordenar e organizar as coisas porque são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas, isto é, as próprias coisas são racionais. Também estudamos os princípios racionais que são o princípio da identidade, que afirma que uma coisa, seja ela qual for, um ser natural, uma figura geométrica, um ser humano, uma obra de arte, uma ação, só pode ser conhecida e pensada se for percebida e conversada com sua identidade. Princípio da não contradição, que afirma que uma coisa ou uma ideia se negam a si mesmo, se autodestroem, desaparecem, deixam de existir. Afirmar também que as coisas e as ideias contraditórias são impossíveis e indisponíveis. Princípio do terceiro excluído. Este princípio define a decisão de um dilema, ou isto ou aquilo, e exige que apenas uma das alternativas seja verdadeira. E o princípio da razão suficiente, que afirma que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão, causa ou motivo para existir ou para acontecer, e que tal razão, causa ou motivo pode ser conhecida pela nossa razão. E finalmente estudamos sobre inatismo ou empirismo, de onde vieram os princípios racionais, identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente, de onde veio a capacidade para intuição, razão intuitiva, e para o raciocínio, razão discursiva. Nascemos com eles ou nós seríamos dados
educação e pelo costume? Seriam algo próprio dos seres humanos, constituído a natureza deles, ou seriam adquiridos através da experiência? O inatismo afirma que nascemos trazendo em nossa identidade e nossa inteligência não só os princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras que por isso são ideias inatas. O empirismo, não ao contrário, afirma que a razão, com seus princípios e seus procedimentos e suas ideias, é adquirida por nós através da experiência. Em grego, experiência se diz empérica, onde empirismo, conhecimento empírico, isto é, conhecimento adquirido por meio da experiência. Estudamos inatismo platônico, em que Platão define a tese inatismo de razão ou das ideias verdadeiras em várias de suas obras. Mas as passagens mais conhecidas se tornaram nos diálogos Menon à República. O inatismo cartesiano, onde Descartes discute a teoria das ideias inatas em várias de suas obras, mas a exposição mais conhecida encontram-se em duas delas, no discurso do método e nas meditações metafísicas. Nós nos aprofundaremos nas ideias empíricas e conhecemos algumas dos empiristas ingleses e que eles têm de dizer. Vimos alguns problemas do inatismo, se os princípios e as ideias da razão são inatas e por isso universais e necessários para explicar que possamos mudar. Por exemplo, Platão afirma que a ideia de justiça era inata, vinha da contemplação intelectual do justo em si, no conhecimento racional das coisas justas em si, sendo inata, era universal e necessária. E por fim, vemos alguns problemas do empirismo. Para saber mais, disponibilizarei alguns links de vídeo de apoios que ajudam vocês a compreender a matéria. Continue os estudos e até a próxima.